Aliás, vamos lá, gente, que tenham que contar essa história para vocês, tá? Né? Vocês estão vendo aí toda a palhaçada. Nicolas Ferreira gravando vídeo. Nicolas gravando vídeo. Ai, o Nicolas gravou o vídeo. Grande. Não. Olha, gente, eu tô nem aí para os vídeos do Nicolas. Ai, ai. Mas, enfim, hoje saiu a notícia mostrando, comprovando as digitais do Bolsonaro no roubo do INSS, tá? A gente falou aqui, né? Se o roubo no INSS começou em 2019, Bolsonaro ficou 2019, 2020, 2021 e 2022 sendo presidente. O Moro ficou 2 desses anos sendo ministro da Justiça. O que eles fizeram para investigar e para punir o roubo no INSS? Nada. Não fizeram nada, tá? Tanto não fizeram nada e estão com medo de que a prevaricação deles venha à tona, que eles estão querendo fazer uma CPI, gente, estão querendo como dar uma de João sem braço, fazer uma CPI só a partir do governo Lula. Por quê? Porque se puxar a capivara desde 2019, estão lá digitais deles, né? Naquela época, o INSS ficava ligado a quem? Qual pasta? Do Paulo Guedes, tá? E aí, hoje, veio a notícia de que o Procon São Paulo avisou o governo Bolsonaro das irregularidades que estavam acontecendo. O que o governo Bolsonaro fez? Nada. Não fez nada. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Olha aí, ó. Sabia e não fez nada. Expliquem essa bolsominions. Ele sabia, Procon São Paulo contou a Bolsonaro sobre fraude no INSS em 2019. 2019, repito, 2019, 2020, 2021, 2022, não fez nada. Só ficou fazendo motociata, andando de jet ski e rindo das pessoas que estavam morrendo na pandemia. Ex-presidente não fez nada. Órgão desmascarou o discurso da extrema-direita ao revelar ofício que o presidente recebeu ainda no início do mandato, alertando sobre desvios. Tá? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. É muita cara de pau dos bolsonaristas querendo culpar o governo Lula por um negócio que ele já sabia e não fez nada, gente. O cara não fez nada, tá? Não fez nada, olha só. Deixa eu pegar aqui a matéria para vocês. Ele sabia. Procon São Paulo contou a Bolsonaro sobre fraudes no INSS em 2019. Logo no primeiro ano do seu mandato, Jair Bolsonaro foi alertado oficialmente sobre fraudes envolvendo descontos ilegais em aposentadorias. O aviso partiu do Procon São Paulo, que encaminhou um ofício ao governo federal detalhando uma onda de 16 mil reclamações sobre cobranças indevidas. O esquema descoberto inicialmente por órgãos de defesa do consumidor é o mesmo que mais tarde seria revelado em uma série de reportagens do portal Metrópolis e que atualmente é investigado pela Polícia Federal. Enquanto hoje Bolsonaro e seus apoiadores da extrema-direita tentam culpar o governo Lula pelo escândalo, os documentos mostram que o ex-presidente já tinha pleno conhecimento das práticas fraudulentas ainda em 2019 e optou por não tomar providência alguma. Por quê? Porque essa é a grande questão. Por que Bolsonaro nada fez sobre o roubo no INSS? Quem ele queria proteger? O discurso atual, portanto, revela-se demagógico e desconectado da realidade documentada. O ofício do Procon São Paulo desmonta por completo a narrativa construída pelo ex-presidente e seus aliados, comprovando que, longe de ser um problema surgido agora, as fraudes nos descontos do INSS são antigas, documentadas e foram ignoradas deliberadamente por quem tinha responsabilidade institucional de agir, mas não agiu. Quem foi atrás, investigou e está punindo chama-se governo Lula. O governo Bolsonaro passou pano para esse roubo. De acordo com dados da Operação Sem Desconto, conduzida pela PF, entidades envolvidas no esquema de mensalidades associativas arrecadaram 6,3 bilhões
desde 2019. As queixas captadas pelo Procon São Paulo datam de antes mesmo da posse de Bolsonaro. Entre 2017 e 2019, os registros de descontos envolvidos cresceram 233%, saltando de 2.269 para 7.564. Em nota, a Fundação Procon São Paulo foi enfática ao solicitar que o INSS e a Secretaria Nacional do Consumidor suspendessem imediatamente as autorizações concedidas às associações envolvidas. O objetivo era proteger os consumidores e revisar os critérios dos convênios firmados com essas entidades. Absolutamente nada foi feito pelo governo Bolsonaro, seu ministro da Justiça, de então, senhor Sérgio Moro. O avanço nos valores movimentados por algumas dessas associações era alarmante. Entre 2017 e 2018, os repasses saltaram de 41,2 milhões, né, após a tal reforma da Previdência, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista de Temer, para 194,9 milhões. No ano seguinte, já durante o governo Bolsonaro, chegaram a 173,2 milhões. Além do Procon São Paulo, outros órgãos também alertaram o governo federal sobre as irregularidades. A Procuradoria do Paraná e a CGU emitiram avisos sobre as falhas no sistema de controle. A CGU apontou que o INSS, mesmo ciente das recorrentes denúncias, não possui estrutura para fiscalizar os acordos de cooperação técnica, permitindo que os descontos ilegais continuassem. Em relatório, a CGU destacou que o aumento súbito nos descontos em folha, acompanhado por uma elevação nos pedidos de cancelamento, indicava fortes sinais de irregularidades e fragilidade nos controles internos do INSS. Tais falhas se intensificaram justamente no período em que Bolsonaro já tinha conhecimento do problema e nada fez, tá bom? Nada fez. Então, nós queremos sim a CPI do INSS. Eu sou a favor, mas ela tem que começar em 2019. Vocês estão pensando o quê? Que todo mundo é trouxa? Que a gente vai aceitar uma CPI que não pegue o período onde o senhor Bolsonaro sabia dos problemas e nada fez? Não, não, não. Aqui não tem trouxa, não. Trouxa é lá do outro lado, tá? Vamos lá, deixa eu ver aí os comentários de vocês. Neuza Fontes, não fizeram nada, queriam acabar com o SUS, o pobre só presta para votar e com diploma de burro no bolso, segundo o Subaquento. Vera Belidin, quem diria que o roubo do INSS teria as digitais do Bozo? Surpresa zero. Miriam Ramos, se fizer CPMI, vai ser tiro no pé. Eliane Ferreira, quem começou a reforma da Previdência? O Temer. Quem continuou? Bolsonaro. Então, chupa. Cirene Oliveira, e vai dizer que o governo Lula, quando entrou, não viu nada disso. O Lula também não fez nada. Isso é burra? Possível. Está saindo agora, minha filha. A investigação foi feita no governo Lula. As pessoas vão ser punidas no governo Lula. Quem investigou foi a Polícia Federal do governo Lula. Não é possível, vocês não têm cérebro, não? Gente, a gente tem que explicar para vocês as coisas quantas vezes? Não é possível. O governo Lula investigou e está punindo, e você está dizendo que o governo não fez nada. Ó, eu não tenho mais paciência, não. Eu não tenho mais paciência para burrice. É muita burrice. Ou você quer acreditar nisso? Você quer acreditar, não é isso? Só pode, né? Só pode ser isso, porque não é possível, gente. Acabou de sair que a Polícia Federal, né, subordinada ao Ministério da Justiça do governo Lula, investigou e irá punir, inclusive vai devolver os valores às pessoas, e você está dizendo que o governo Lula não fez nada. Ah, você merece Bolsonaro, tá? Foge com ele para o Paraguai. Pelo amor de Deus, gente, não dá, não dá.
Angélica Bueno, ainda mandaram uma mulher pegar a assinatura do traste para ser humilhada por ele. Absurdo isso. Essa é a justiça desse país. E rico nesse país não vai para a cadeia. Eliane Ferreira, os roubos aumentaram em 2021. Lembra da história de passar a boiada? É, são os ladrões safados. Os ladrões apoiados por um bando de cúmplices. Porque quem apoia essa gente é cúmplice. Fátima Helena da Fonseca mandou um superchat. CPI do INSS é outro tiro no pé dos bozoloides, com certeza. Jorge Neves, a Selic, a taxa básica de juros, subiu de 14,25 para 14,75. Ricos ficando mais ricos e nós pagando. Triste demais, viu? Eliane Ferreira, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni estão envolvidos até a tampa. Até a tampa. Reinaldo Moisés, bolsonarismo, além de incompetentes, corruptos, negacionistas, são mentirosos, contumazes, cometeram erros e tentam responsabilizar terceiros. É incrível, gente. É incrível. Marina Castro, Cirene Oliveira, a investigação começou em 2023. Você deve saber que toda investigação corre sob sigilo para montar um caso forte. É muita burrice, gente. Essa gente tapada, merece Bolsonaro, mas o povo brasileiro não merece. Lucivanda Jacomini, eu sou uma vítima, mas não é culpa do presidente Lula, é do Bolsonaro. Mirna Rosa, boa noite. Isabel Cristina, gadaiada, idiota e burra. Burra! Ou eles estão lucrando com isso. Arlene Souza, Sinara, essa daí nem desenhando. Não é desenhando. Ela não quer acreditar. Ela não quer. Ela é a famosa tia do Zap. Ela quer acreditar só nas mentiras do Bolsonaro. Foi uma escolha de vida dessa gente estar do lado da vagabundagem que nunca trabalhou na vida, que vive pendurada no Estado. Não é porque Bolsonaro, sua família, seus apoiadores, o general Heleno, a mulher do general Heleno, os filhos do general Heleno, e toda essa gente que vive pendurada nas tetas do Estado, né? Não sei se essa moça aí do chat também não vive na mamata, tá? Vai defender Bolsonaro até o fim, gente. É gente que quer manter os seus privilégios, tá? Deixa eles no chat, Gui. Deixa a vagabundagem defensora do vagabundo no chat. Vamos lá. Hoje, né? Né? Aí tem essa ainda. Tem essa ainda, né? O Nicolas Ferreira, toda vez que tem algum problema, o Nicolas gravou um vídeo, vai ter milhões de compartilhamentos. Vídeo mentiroso, cheio de distorções, falando que o roubo do INSS é o maior roubo da história do país. Veremos, Nicolas. Veremos se foi o maior roubo, porque tem as digitais do seu campo, Nicolas. No roubo, tá? Esse roubo, foram 4 anos do governo que você apoia esse roubo acontecendo sem que fizessem nada. Tanto é que vocês não querem uma CPI para trás. Vocês só querem a CPI agora. Vocês não querem a CPI durante o governo Bolsonaro, quando o roubo já estava acontecendo. Vocês não querem. Vocês só querem a partir do governo Lula, né? Passando o recibo. Passando o recibo. E aí o Nicolas, né, e os bolsonaristas estão espalhando uma mentira que foi desmentida pelas agências de checagem, dizendo, olha só, coloca aí, Gui, dizendo que o governo Lula, olha isso, derrubou uma lei de combate a fraudes no INSS. Vejam bem, é falso, isso aí que está dizendo são as agências de checagem, não sou eu, não é a revista Fórum, né? É falso que o governo Lula derrubou lei de combate a fraudes no INSS. É falso. Quando foi que essa lei de combate a fraudes no INSS foi derrubada? Ganha um prêmio aí a Sirene, a bolsonarista. Já fugiu? Então eu te dou um prêmio, Sirene, se você adivinhar quando foi
que foi derrubada a lei de combate a fraudes no INSS, que você e sua gente estão espalhando, mentindo para as pessoas, dizendo que foi no governo Lula. Foi no governo Bolsonaro, tá? Foi no governo Bolsonaro. Deixa eu ler aqui a nota para vocês da agência Lupa. Desde que foi deflagrada na semana passada pela PF e pela CGU, a Operação Sem Desconto fez o assunto das fraudes no INSS dominar as redes sociais e gerou uma guerra de narrativas, tá? Nas redes sociais, publicações alegam que o presidente Lula derrubou uma lei sancionada por Jair Bolsonaro que tinha como objetivo combater fraudes fiscais no INSS. É falso. Por WhatsApp, leitores da Lupa sugeriram que o conteúdo fosse analisado. Aí eles espalharam um card, né? Que teve milhões de compartilhamentos, dizendo: esquerda é um câncer, Bolsonaro combateu a fraude no INSS e Lula derrubou a lei. É tudo ao contrário. Bolsonaro derrubou a lei e Lula combateu a fraude. Essa é a verdade dói, tá? E eles estão espalhando isso. Ao contrário do que diz a publicação, a lei aprovada durante a gestão Bolsonaro não foi derrubada pelo governo Lula. A norma continua em vigor, mas sofreu alterações, aprovada pelo Congresso Nacional em 2022, durante o governo Jair Bolsonaro, tá? Foi ele que sancionou a lei. O texto sancionado por Jair Bolsonaro prevê que o INSS pode acessar dados do SUS, movimentações do FGTS e dados de cartório para averiguar real situações dos beneficiários. A medida se inseria nos esforços do governo à época para conter as despesas da presidência, tá? Ó, lá em 2019, uma das propostas incluídas por parlamentares durante as discussões era de que o INSS também pudesse acessar os dados da Receita Federal, mas a ideia foi vetada. Por quem? Por Jair Messias Bolsonaro, após recomendação de quem? Paulo Guedes. A pasta alegou à época que o tema deveria ser tratado em uma lei complementar. Ai, gente, o Bolsonaro também vetou a necessidade de comprovação de dependência econômica de filhos de servidores públicos para a concessão de pensão e a proibição de que instituições financeiras que têm acordos com o INSS direcionem publicidade com oferta de crédito e empréstimo para beneficiários, né? Então, que ele liberou a propaganda dos agiotas, oferecendo agiotagem, esse é o nome, né? Esses empréstimos consignados a aposentados, agiotagem o Bolsonaro facilitou, tá? Em 2022, ainda durante a gestão Jair Bolsonaro, a lei antifraude no INSS passou por uma alteração a partir de outro projeto. A Lei 14.438, que institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital, revogou dispositivos de leis anteriores que tratavam sobre autorizações para descontos. Autorizações para descontos. E, com isso, extinguiu o prazo de 3 anos estipulados para revalidação das autorizações de desconto nos benefícios do INSS. Uma consulta à lei mostra que não houve nenhuma alteração durante o governo Lula. A lei continua em vigor. Piada, né? Mas tem gente trouxa nesse país que acredita em Nicolas, que acredita em Bolsonaro, né? O próprio vídeo do Nicolas, tá? O próprio vídeo do Nicolas tem distorções. Vou contar para vocês, porque esse daí não vive sem mentir, né? Como todo bolsonarista, os bolsonaristas são viciados em mentira, eles não vivem sem mentir, né? A mentira é o que causa a vitória deles, né? Então, eles dizem seguir a Bíblia, mas não levantar falso testemunho eles não consideram, tá? Então, levantar falso testemunho é um dos mandamentos do bolsonarismo. Quando eles levantam falso testemunho, eles crescem diante das pessoas que ainda votam neles, tá? Olha só, no vídeo, tal vídeo do Nicolas,
ele distorce uma informação sobre o valor movimentado na fraude. Ele disse que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado 90 bilhões. Mentira, mentira. Tirou esse número do fiofó, tá? Mentira. Na verdade, essa foi a quantia de empréstimos consignados liberados para beneficiários do INSS em 2023. O que se sabe até agora é que a fraude pode chegar a 6 bilhões. Eles aumentaram a fraude para 90 bilhões. 90 bilhões ele deve estar incluindo aí a roubalheira durante o governo do mito. Mas o Nicolas hoje também recebeu uma traulitada. Foi macetado pelo deputado Pedro Campos, né? Que estavam lá na CCJ discutindo, tentando defender o Ramagem, né? Que ficou fazendo ataques às urnas eletrônicas, o Ramagem. E aí o Pedro Campos colocou esses deputados de extrema-direita em seu devido lugar. Coloca o vídeo aí, Gui. Eu pergunto se tem algum deputado aqui que foi eleito sem voto de urna eletrônica. Todos nós temos a nossa legitimidade colocada nas urnas eletrônicas. Se o então chefe da ABIN, Ramagem, questionava as urnas eletrônicas, ele questionava a legitimidade de todos nós aqui nesse parlamento. Porque eu desconheço aqui do deputado Nicolas, do deputado Cabo Gilberto, aos deputados da esquerda, alguém que tenha sido eleito com voto impresso aqui nesse parlamento. Então, colocar o deputado Ramagem como defensor das prerrogativas desse parlamento é uma grande mentira e uma grande bobagem que estão fazendo. Eu acho, inclusive, que eles deviam renunciar. Quem não acredita em urnas eletrônicas não devia concorrer. Se concorrer, não devia tomar posse. Se tomar posse, tem que renunciar. Tem que renunciar. Vocês não reconhecem os próprios mandatos. E olha, está de parabéns aí o deputado Pedro Campos. Nicolas foi feito para isso. Tem que bater, tem que dar porrada. Estou falando metaforicamente que eu não sou nenhuma bolsonarista, tá?